No Vale dos Reis, um mundo onde a magia faz parte da realidade, um grande torneio anual patrocinado pelo rei e pela rainha se aproxima. O jovem Adrien Velba tem treinado o ano todo na escola de combate para participar desse torneio. Infelizmente, seu parceiro adoece de repente e fica impossibilitado de participar. Por se tratar de um torneio em duplas, o jovem é forçado a desistir de seu sonho, até que um tal de Richard Ardanat, um galã de modos grosseiros, surge do nada para inesperadamente se aliar a Adrien. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Brainstormeando. Meu nome é Everton e nesse clima de aventura e fantasia que eu vou falar a respeito dos quadrinhos de Last Man. Esse é o segundo vídeo de uma série de 3 episódios focados na obra francesa Last Man. O primeiro é sobre a animação, e se você ainda não viu, por favor, pause este vídeo e clique no card para ver o primeiro, pois muitos conceitos e personagens são apresentados nele. Depois volte para assistir este que também vale a pena. Last Man é um quadrinho francês escrito por Bastien Vives e Balak e desenhado por Vives e Michael Sanlaville, publicado de 2013 a 2019. O título é qualificado pelos próprios criadores como um mangá francês, pois além de ter a maioria das páginas em preto e branco como nos mangás, ele também busca inspiração na ação ou mesmo na motivação dos personagens para se chegar a um objetivo, mas sem tentar imitar os traços japoneses. Existe até um nome para os mangás franceses que seria manfra ou mesmo franga. Este último particularmente não soa muito bem em português, até onde eu sei nem os autores simpatizam com esses termos. Last Man foi publicado primeiramente de forma digital, inspirando-se nos webtoons coreanos, com o Daily Toon, e só algum tempo depois passou a ser publicado de forma impressa. Para quem não sabe o que é Webtoon, é uma ferramenta utilizada para a publicação e leitura dos quadrinhos coreanos, os manhwas. Os Webtoons são famosos pela fluidez com a qual os quadrinhos são lidos através do vertical scroll, ou se preferir, do deslizar de dedos pelas telas dos tablets e smartphones. É impossível falar de Last Man sem primeiramente falar de seus autores. Tanto Vives quanto Balak frequentaram a conceituada Escola de Comunicação Visual de Artes Gobelin. Todos no trio são muito talentosos, mas o que tem mais destaque em termos de fama é mesmo Bastien Vives. Vives é considerado um dos mais talentosos escritores de quadrinhos de sua geração. Teve muito sucesso desde muito cedo, sendo que tem mais trabalhos publicados, inclusive aqui no Brasil, como Uma Irmã, A Grande Odalisca e sua continuação Olímpia, O Gosto do Cloro e Polina, sendo que este último teve uma adaptação para os cinemas em 2016. Vives recebeu aos 25 anos em 2009 o prêmio de Artista Revelação no Festival de Angoulême, que é um dos festivais mais importantes no que tange os quadrinhos. Inclusive, o volume 6 de Last Man também foi premiado no mesmo festival em 2015. Na maioria dos trabalhos de Bastien se destaca a forma com a qual ele desenha as personagens femininas, que são sempre muito naturais, naturalmente bonitas. Isto certamente se deve ao fato de que mulheres são o que ele mais gosta de desenhar. Em suas obras, as mulheres sempre têm um papel de destaque. Em várias entrevistas, Bastien Vives revelou ser um grande fã de jogos de luta, especialmente Street Fighter. E isso fica bem evidente tendo em vista as cenas de luta desenhadas, os ângulos mostrados, o impacto de cada golpe, alta qualidade mesmo. Vives deu até um jeito de participar mais ativamente da animação de 2016, pois existe um personagem pertencente à Ordem do Leão, Dr. Vivaldi, que teve seu visual baseado em Vives. Os eventos dos quadrinhos se passam 10 anos depois da animação. Somos finalmente apresentados ao Vale dos Reis, lugar que bebe muito de fantasia medieval. Em alguns momentos podem ser vistos iguanas gigantes e pássaros também gigantes que se parecem muito com os dinossauros ou mesmo dragões dessa terra. Existe uma barreira nebulosa que protege o Vale dos Reis e seus habitantes. Essa barreira vem do fôlego da rainha iguana,
uma iguana realmente gigante, que é uma das 8 espécies de criaturas lendárias que habitam o Vale dos Reis. E a névoa proveniente do fôlego da Rainha Iguana está em volta de todo o território do Vale dos Reis, como pode ser visto no mapa. Neste lugar onde a magia faz parte da realidade, um campeonato de artes marciais no melhor estilo Dragon Ball e Yu Yu Hakusho é realizado todos os anos pelo Rei Virgil e a Rainha Efirá. Como este é um campeonato em duplas, o jovem Adrian Velba, que tem o sonho de tornar-se um grande lutador para vencer o torneio, se depara com um grande problema. Seu parceiro fica muito doente, o que impossibilita Adrian de participar do torneio, mas eis que, de maneira providencial, surge o nosso amigo Richard Aldanar, aqui já com 33 anos e um completo estranho para aquele povo. Richard conta uma história e consegue convencer a mãe de Adrian, Marianne, a deixar seu filho formar dupla com o forasteiro. Adrian não sabe de nada sobre Richard, mas afeiçoa-se rapidamente a ele. Richard também não faz ideia de que Adrian seja um dos piores alunos da escola de combate. Durante o torneio fica ainda mais claro que Richard, além de fumar cigarros e usar roupas que não pertencem àquele mundo, não está nem um pouco habituado às regras do lugar. Já na primeira luta contra os irmãos Soares, enquanto seu oponente está se concentrando e fazendo os movimentos para conjurar um ataque mágico, ele não dá a mínima e faz isso aqui. A propósito, o visual dos irmãos Soares é baseado nos irmãos Bogdanov. Sim, aqueles que deram origem a este meme aqui. Don Pete. Don Pitaga. Adrian também tem ótimos momentos, pois, ao longo do torneio, ele consegue superar muitas de suas limitações com alguns conselhos de Richard. Algumas vezes a vitória se dá graças a Richard, e outras vezes devido a Adrian. Os dois conseguem vencer aquele torneio, sendo o combate final contra o misterioso Crystal Canyon e o Lord Ignacio Kudna. Aí que a jornada realmente começa. Richard, Marianne e Adrian se transformaram em uma família e todos viveram felizes para sempre, até o dia seguinte, quando Richard foge com a taça real e deixa os dois sem dar explicação alguma. Marianne, quando percebe o acontecido, parte em uma busca implacável a Richard. Marianne mostra a Adrian uma coisa da qual ele não fazia ideia que existia, uma motocicleta, que já estava em seu poder há muito tempo e, assim como Richard, Adrian entendeu que a motocicleta não fazia parte daquele mundo, e os dois então partem em busca do fugitivo. Ao longo dessa busca, Adrian percebe que sua mãe guardava muitos segredos. Marianne segue os rastros da moto de Richard, que vai dar uma barreira nebulosa. Eles cruzam essa barreira e eis que vem parar no nosso mundo, ou algo parecido com isso. Marianne e Adrian chegam na cidade de Nilípolis, que é uma cidade portuária bem decadente, marcada por muita violência e opressão, uma verdadeira distopia, ao melhor estilo Mad Max, com gangues de motoqueiros, milícias e tudo mais. Mais à frente, eles visitam Paxtown, que é uma cidade que se assemelha muito a uma grande metrópole. Nos quadrinhos dos volumes 1 ao 6, os eventos acontecem 10 anos depois dos eventos da animação. Depois há um salto de mais de 10 anos para os eventos que ocorrem do volume 7 até o volume 12. Ainda acontece muita coisa nos volumes seguintes, mas como eu não quero estragar a experiência de ninguém, é melhor focar mais na apresentação dos personagens. Adrian Velba. Ele é um garoto de 8 anos de idade que é muito esforçado, mas não tem um desempenho muito bom nas aulas de luta. Sempre se atrapalha para conjurar os elementos e sempre apanha. A vinda de Richard faz uma grande diferença em sua vida, pois além de ser um novo tutor para Adrian, Richard se apresenta como uma figura paterna de certa forma, e digamos que agora ele já tem uma certa experiência com isso. Marianne Velba.
Ela cria seu filho Adrian sozinha, pois é uma mãe solteira. Ela sustenta a casa com uma certa dificuldade. Marianne trabalha em uma padaria. Aliás, ela é responsável pela qualidade do que é produzido na padaria, pois é muito boa no que faz. Ao longo dos quadrinhos, Marianne começa a revelar-se para nós leitores e para seu filho, pois ela nunca revelara a Adrian que era capaz de conjurar escudos ou mesmo de lutar de igual para igual contra qualquer lutador. Elorna Morgan. Ela é uma das melhores alunas da escola do Carvalho. Elorna é a melhor amiga de Adrian e está sempre tentando ajudá-lo. Adrian, aos 8 anos, já é apaixonado por ela. Gregorio Lemkin. Ele também é um dos melhores alunos da escola do Carvalho. Ele é um verdadeiro babaca e vive maltratando Adrian, sem qualquer motivo. Ele também é apaixonado por Elorna. Mestre Danny Jansen. Ele é um lutador muito experiente e é o mestre da escola do Carvalho. Ele é o sucessor do pai de Elorna, Chester Morgan, à frente da escola do Carvalho. Nessa escola, eles praticam tanto luta corporal quanto as evocações dos elementos. Jenkins é apaixonado por Marianne. Christo Canyon. É um guerreiro pertencente ao clã dos Kalo. Ele é um personagem muito misterioso, e digo que é misterioso, pois além de ser um guerreiro mascarado, não se sabe ao certo nem o gênero do lutador, visto que, como a mídia aqui usada é o quadrinho, não podemos inferir nada, pois não temos acesso nem ao timbre de sua voz. Ele é um lutador muito talentoso e antes de Richard aparecer, ele estava invicto há anos. Quanto ao seu clã, os Kalo, é um clã que além de escravizar mulheres, venera uma entidade em forma de lobo. No processo de expansão do universo, houve personagens que foram apresentados primeiramente em outro lugar, depois apareceram nos quadrinhos. Os meios de se conhecer os personagens variam um pouco de acordo com a mídia que a pessoa tem contato primeiro. Quem assistir a série primeiro já conhece Tomi Katana, e sabe que ela é um interesse amoroso de Richard, pelo menos em Paxtown. Já quem acompanhou o lançamento da revista Sexy Siren ficou sabendo da existência de Tomi antes. Esta é uma revista semelhante ao que seria uma revista Playboy no nosso mundo, com ensaios sensuais, propagandas, piadas, entrevistas com celebridades de Paxtown, cartas dos fãs, horóscopo, tudo para simular uma dessas revistas. Essa revista foi publicada de verdade, deste modo existe fora do universo dos quadrinhos e inclusive é bem difícil de se encontrar. Nos quadrinhos, essa revista faz algumas aparições nas mãos de alguns personagens do volume 3. A revista serve de fio condutor entre o terceiro e quarto volume, pois além de apresentar Tomi Katana, também apresenta uma entrevista com o homem por trás do torneio FFFC, Milos Ortiz. Mesmo Sexy Siren não sendo uma revista em quadrinhos, ela faz com que o mundo de Last Man seja cada vez mais tangível para quem está do lado de fora, com suas propagandas falsas, cartas falsas de leitores e relatos do que acontece em Paxtown, trabalhando com sucesso a expansão por meio das narrativas transmediáticas. Também existe um spin-off chamado Last Man Stories Soir de Marche. O quadrinho se passa praticamente todo em Paxtown, mostrando uma cidade onde todos já estão acostumados com a violência e as drogas. O foco principal é a final do campeonato de Violent Ball, uma espécie de futebol americano super violento. Em meio a tudo isso existe um justiceiro chamado Raven, do qual ninguém conhece a identidade verdadeira, e um policial conhecido como Ash, investigando os assassinatos que Raven vem cometendo. Como não poderia deixar de ser, onde tem confusão em Last Man, tem Richard Aldana. Richard é uma celebridade de Paxtown, por ser um lutador vitorioso, e de alguma forma ele dá um jeito de estar no lugar errado, no momento errado também em Soir de Marche. O traço de Soir de Marche é bem mais caricato que o encontrado nos 12 volumes de Last Man. A violência é bem maior, assim como as cenas de sexo, que apesar de serem bem fortes, não chegam a ser pornografia. Mas por falar em pornografia... Então, mas por falar em pornografia, é preciso dizer que todos os nomes dos personagens de Last Man foram inspirados em nomes de atrizes com seios avantajados.
e quase todas pertencentes ao entretenimento adulto, se é que vocês me entendem. Sendo assim, Richard Aldana é inspirado em Rachel Aldana, Tomika Tana é inspirado em Hitomi Tanaka e por aí vai. Soir de Mat foi publicado em março de 2018 e é assinado por Bastien Vives e Alexis Bat. Este quadrinho se passa entre os acontecimentos da primeira temporada da animação e o mangá principal. Ele é narrado pelo personagem Peter Verkijk, um repórter investigativo. Inclusive, Peter Verkijk também participa da série principal. Em março de 2020, Vives disse que já trabalha no segundo volume de Last Man Stories. Para se ter uma ideia da qualidade desses quadrinhos, e me refiro aos 12 volumes da linha principal publicados de 2013 a 2019, Katsuhiro Otomo foi convidado no ano de 2016 para o Festival de Angoulême. Em uma palestra, alguém perguntou a ele: qual é o seu quadrinista francês favorito? E Otomo respondeu: Bastien Vives. Ter a bênção de um autor tão importante com certeza não é para qualquer um. Pois bem, como se sabe, os mangás são divididos em categorias, tendo previamente em mente qual será a demografia ou público-alvo dos títulos, pois é desta maneira que o mercado editorial opera no Japão. Sendo assim, em qual categoria Last Man se encaixaria por lá? Simplificando bastante, ele seria shonen ou seinen? Nenhum nem outro, pois tem elementos de ambos, o que torna essa história em quadrinhos um OVNI no cenário editorial japonês. Segundo Mimon Larcy, um proprietário de uma loja de quadrinhos na França, a comunidade editorial japonesa pensa muito em termos de tipologias de leitores, como evidenciado por suas muitas categorias de mangá, e prefere se ater a rótulos bem definidos, o que não é necessariamente o caso no Oeste. Essas diferenças culturais também atrapalham no que diz respeito à integridade da obra original e quanto dela chega ao receptor. Em muitos casos, alterações indesejadas são feitas, o que faz com que muitas coisas importantes sejam perdidas na tradução. Que tal investir em condomínios? É seguro? Condomínios? Condomínios. Eu não uso nunca. Em uma entrevista ao Mangá TV 90, Balak acrescenta que nos Estados Unidos, assim como no Japão, a linguagem vulgar dos personagens e em particular de Richard Aldana não foi aceita. Assim, nas versões estrangeiras, Aldana xinga muito menos e, portanto, parece falsamente mais sábio do que em nossa versão francesa. Então pessoal, esse é o fim do segundo vídeo da série. Como Last Man ainda não foi publicado no Brasil, talvez vocês tenham de recorrer a revistas importadas para ter acesso ao conteúdo. Eu mesmo fiz isso e digo que vale a pena. Vou deixar na descrição alguns links para a compra dos quadrinhos na Amazon, mas como eu disse anteriormente, a jornada não acaba aqui. No próximo vídeo eu falarei do jogo de Last Man, mais conhecido como Last Fight, então até lá!